Uma das minhas especializações é o processo de luto. E algumas pessoas me perguntam, mas toda pessoa que vivencia uma perda, uma morte, ela precisa de atendimento, o que chamamos de psicoterapia do luto? A minha resposta é sempre não. O processo de luto é um processo natural, esperado diante da perda. E algumas pessoas vivenciam esse processo de uma forma intensa, mas de alguma maneira conseguem organizar a sua vida, a sua história, mesmo com sofrimento. Porém, algumas pessoas, alguns enlutados, passam a ter reações que prejudicam significativamente a sua vida laboral. Em algumas situações, o enlutado se sente muito sozinho, sem espaço, não se sente à vontade de poder compartilhar as suas memórias, os seus medos, as suas angústias. Então, a psicoterapia do luto ela pode ser um espaço terapêutico na qual o enlutado pode falar de forma livre sobre a sua dor e sobre suas angústias, a sua felicidade, porque sim, o luto também tem felicidade ao recordar as memórias, as experiências. Às vezes o luto ele desorganiza emocionalmente, socialmente e às vezes até fisicamente. E o espaço terapêutico ele vai dar ferramentas, ele vai desenvolver ferramentas na qual o enlutado possa reorganizar, readaptar a sua vida após a perda. O luto é individual, mas a gente entende alguns fatores que possam trazer alguns aspectos de um luto não saudável. São mortes que a gente chamaria de mais agressivas, como por exemplo a morte por suicídio, a morte por feminicídio, a morte coletiva, de diversas pessoas no mesmo acidente, ou seja, essa morte repentina. Não que um processo de adoecimento possa ser mais, não tão intenso e dolorido, isso não é verdade. Mas a gente entende que em alguns momentos esse luto pode ter características não saudáveis. O luto, às vezes, de uma criança, às vezes o luto diante de um idoso com uma doença neurodegenerativa de longa data, na qual vai perdendo um pouco a identidade, o reconhecimento do outro. O luto por doenças muito traumáticas, de um longo processo de sofrimento. O luto sem flores, que é o que a gente chama do luto do Covid, da impossibilidade dessa elaboração, dessa ritualização, dessa despedida, com o corpo presente, que sabemos que é tão importante. Às vezes o luto traz arrependimento, sentimentos de culpa, o e se eu tivesse mais? E se eu tivesse vendido a casa para poder pagar o tratamento diferente? O luto ele é permeado de dúvidas e angústias. E muitas vezes o enlutado precisa ressignificar, compreender. E sim, às vezes, antes da morte existiam pendências, vínculos mais dúbios. E o processo da psicologia do luto, da psicoterapia do luto, pode ser um caminho, uma ferramenta. Mas existe só a psicoterapia individual? Não. Existem espaços, outras configurações do que a gente chama de grupo de apoio ou psicoterapia, do luto, que acaba tendo uma configuração diferente. Mas o grupo de apoio também é um local, um espaço que, é claro, pode ser presencial ou online, muitas vezes organizado por profissionais ou até mesmo por outros enlutados, que é um espaço de compartilhamento de histórias, um lugar que se possa falar sobre a morte, falar sobre o luto, teoricamente de uma forma mais livre. Sim, alguns enlutados precisam de uma intervenção medicamentosa. O luto ele não tem que ser medicalizado, mas em alguns casos é necessário. E sim, é preciso do auxílio de um médico, na grande maioria das vezes, um psiquiatra, um neurologista. O que é mais importante nisso tudo é que o enlutado possa ser respeitado, possa vivenciar a sua dor, pois o luto é uma adaptação, é uma ressignificação. O luto é um trânsito.
E o psicólogo, né, o terapeuta do luto, ele estuda, ele desenvolve, ele pesquisa ferramentas terapêuticas na qual possa auxiliá-lo. E é claro, né, dentro do possível, sabemos que o luto muitas vezes não tem energia, né? Energia às vezes para lidar com rotinas, quem dirá uma atividade extra. Mas sim, atividade física, ela é muito importante nesse processo de luto.